Olá, pessoal! Cá estamos para mais um dos nossos encontros. E antes da gente começar efetivamente o assunto de hoje, vamos só se situar em relação àquilo que a gente tem até o final. Teremos a nossa última aula. Essa aí eu não vou colocar nessa contagem que eu vou fazer agora, vou explicar a vocês, porque a última aula, ela é sobretudo de resolução de questões. É muito importante, gente. Qualquer que seja a matéria, a gente realmente praticar. Então, tirando essa aula, hoje é de conteúdo, nossa penúltima aula, né? E na próxima vez é a nossa última aula. O que foi que nós fizemos até aqui? Revisamos o direito empresarial como um todo. Parte geral, direito cambiário, direito societário, dentre outros pedaços, esses sendo os mais importantes. E terminaremos com o nosso direito falimentar, né? Ainda hoje, provavelmente, a gente o começa e terminaremos na nossa próxima aula. Gente, nos concursos de tabelionato em geral, eu diria a vocês que dos nossos concursos de carreira, é um dos concursos que a gente mais tem variação de conteúdo de edital. Direito empresarial é uma disciplina bem relevante, sempre ocupa um número grande de questões, mas o conteúdo do edital ele é bem variável de concurso para concurso, tá? Tem uns aspectos mais cobrados em uns. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vai falar de contrato mercantil, a gente vai falar de contrato empresarial, que é o assunto que, se a gente se tratar com base em estatística, é o assunto que menos costuma participar das provas em geral. Até sim está no edital, mas eu estou falando em termos realmente de questões, tá? Os outros todos que vimos, parte geral, direito societário, cambiário e falimentar que veremos, são mais importantes. Daí porque vamos dar ou demos mais do nosso tempo, dedicamos mais do nosso tempo a eles. Porém, como o nosso objetivo aqui é chegar ao final e a gente poder afirmar assim, revisamos tudo, vamos falar de contratos. Deixa eu dizer outra coisa antes da gente começar. Na nossa última aula e na penúltima, mais ou menos essa conta, a gente falava sobre a medida provisória 881 de 2019. Né? E aí eu dizia a vocês que naquele momento verificassem, quando fossem fazer o concurso de vocês, se ela já havia sido convertida em lei, que foi o que aconteceu nos nossos últimos dias. Então, antes da gente terminar o nosso curso, antes da gente se despedir, né, o que vai acontecer aí nas próximas aulas, eu já digo a vocês que o que vimos da medida provisória em relação à desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do Código Civil, ele foi realmente aprovado, está sendo aplicado exatamente como vimos, tá certo? Só mudou porque agora eu não tenho mais uma medida provisória. E a outra grande modificação foi a previsão da constituição da sociedade unipessoal. No artigo 1052 do nosso Código, ali a gente falava do parágrafo único, acrescido pela medida provisória, que falava da possibilidade de formação por sociedade unipessoal, uma sociedade limitada formada por apenas uma pessoa. Pois bem, em havendo a conversão em lei, esse artigo que vimos, que foi o artigo 1052 do Código Civil, a ele foram acrescentados 2 parágrafos, mas que no bojo quer dizer isso. Eu posso ter, sim, a partir de então, a gente já pode levar como regra para as provas que vocês farão pela vida fora. Tomara que não façam muitas, mas se precisarem que façam, até passarem. Nesse caso, então, gente, a gente tem a Constituição, a possibilidade, sim, de eu ter sociedade formada por uma pessoa só. Né? Além da figura do empresário individual, na situação de EIRER ou não, pelo que já explicamos, nós temos a sociedade limitada formada por uma pessoa só, tá certo? Mudou um númerozinho, um parágrafozinho, um inciso, mas, enfim, o conteúdo do artigo 1052 do Código Civil e do artigo 50, também do Código Civil, que havíamos tratado aqui, foi basicamente o que nós já havíamos tratado, mudando alguma coisinha de redação de artigo, tá? Então, já está completamente atualizada a nossa aula. E aí, vamos falar de contratos. Gente, em se falando de contratos, a gente tem uma gama muito grande de assuntos a tratar. Essa também é uma outra variável de concurso para concurso. Quando a gente tem os contratos lá, determinado concurso cobra tal contrato, outro cobra tal e por aí vai. Qual é a minha opção aqui? É tratar daqueles contratos que são tipicamente empresariais. É fazer assim, eu coloquei compra e venda aqui, coloquei, porque compra e venda é o rei de todos os contratos. Mas eu sei que vocês vão estudar isso em civil.
Contrato estimatório, pode cair excepcionalmente uma questão de troca de contrato estimatório, de mútuo, de comodato no direito empresarial, até pode. Se o examinador quiser enfeitar a questão, pode. Mas são contratos tipicamente civis e por isso lá a gente vai deixar para vocês estudarem direito civil, certo? Então essa aqui foi a nossa opção de tratar, da gente olhar efetivamente dos contratos que são voltados, que são regidos, que são tipicamente empresariais na sua essência. Mas, como eu não podia deixar de falar dele, primeiro contrato do qual se tem origem, primeiro contrato do qual se tem notícia, é a nossa compra e venda. Gente, historicamente falando, a gente sabe que se a gente olhar para um passado muito distante, de civilizações distantes, o primeiro tipo de contrato que surgiu, ele está no código até hoje. É o contrato de troca ou de permuta, que era o escambo. Concordam? O escambo nada mais é do que aquilo que o nosso legislador chama hoje de contrato de troca ou permuta. Que as pessoas costumam dizer assim, né? As pessoas denominaram esse contrato de outra forma, é rolo. Vamos fazer um rolo. Não sei se essa nomenclatura vocês utilizam nas cidades de vocês. Pois bem, a partir do momento em que as relações sociais elas vão se intensificando mais, vão se tornando mais complexas, o escambo ele não serve mais para atingir aquelas finalidades. E por isso surge a moeda, não no sentido papel moeda que a gente tem hoje em dia, mas surge a moeda como forma de resolver esse impasse. A partir de então, como eu estou dizendo a vocês, estamos nos referindo aqui a séculos passados, a partir de então, a compra e venda passa a ser o contrato mais importante da nossa vida. Por mais que você queira bater no peito e dizer, eu não sou uma pessoa consumista, eu sou uma pessoa com consumo consciente e tudo mais, não tem como a gente viver sem compra e venda. Não à toa, é o contrato inaugural do Código Civil brasileiro. Quando o legislador resolve tipificar seus 20 e poucos contratos, mais ou menos é isso no Código Civil, esse é o primeiro contrato. E aí, como eu disse a vocês, como eu tenho a certeza absoluta que em civil vocês vão tratar dele, eu só vou aqui conceituá-lo sob a ótica mercantil. Por quê, gente? Na parte de classificação, na parte de elementos, de vício redibitório, de evicção, de extinção, tudo aquilo que se aplica ao direito civil se aplica aqui. A única diferençazinha básica, a gente tem algumas regras relativas ao comércio internacional, quando é compra e venda, né, entre países diferentes, mas é uma coisa que não costuma assim cair, nunca vi nenhum concurso de tabelionato. E, basicamente, a gente tem um elementozinho para que a compra e venda seja tida como mercantil, que eu vou te dizer aqui. Imagina o seguinte, eu tenho aqui o vendedor e eu tenho um comprador nesse contrato. Por exemplo, o João é o vendedor, Maria é a compradora. O que eu preciso ter para tipificá-lo como compra e venda mercantil é que João exerça atividade de empresa, seja empresa individual, seja sociedade empresária, e Maria. Gente, no mais, é o que vocês vão estudar ou estudaram em direito civil. Até o conceito é o mesmo, é o Código Civil em si, 481 do nosso Código Civil. Hoje eu vou escrever aqui o Código Civil, porque hoje a gente vai falar de vários diplomas. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e outro que vai pagar-lhe certo preço em dinheiro. Como a gente sabe do direito civil, o domínio o legislador confunde com a própria noção de propriedade e é isso o contrato de compra e venda. Vou repetir, para qualificá-lo como empresarial, compra e venda empresarial, compra e venda mercantil, o que eu preciso ter de um lado, como vendedor, é uma atividade empresarial, por empresa individual ou sociedade, a mesma coisa do outro lado, enquanto comprador. Pronto. No mais, aplica-se o direito civil. Uma outra peculiaridadezinha que a gente percebe nos contratos de compra e venda mercantis, diferente dos civis, é que, via de regra, essas relações elas se protraem mais num tempo. O contrato de compra e venda mercantil, não que isso seja uma exigência dele, mas isso acaba sendo uma peculiaridade. As pessoas que estão nessa situação, via de regra, elas têm uma relação mais longínqua, né, gente? Uma relação mais perene. Vou explicar o que eu quero dizer. Uma coisa é, eu vou sair daqui, vou no shopping, eu vou comprar um passador de slide. Então, eu vou lá, Renata, não é compra e venda mercantil, vou na loja e compro. Acabou a nossa relação. Pode ser que um dia eu volte ali, pode ser que nunca mais eu volte.
Mas é diferente nas relações de empresas. O que costuma acontecer é realmente uma relação repetitiva. Então, de repente, se o nosso curso compra lâmpadas para o estúdio num determinado fornecedor, aquela relação realmente ela costuma se protrair no tempo. Né? Ela compra mercadorias em geral, de informática e tudo mais. Essa é uma característica do contrato de compra e venda. Mas, como eu disse, no mais, os deixarei com o direito civil, porque aqui agora a gente vai sim se debruçar sobre os contratos mercantis. Esqueci de dizer no começo, mas ainda é tempo de dizer, mas vocês já sabem, imprimam o nosso material, porque estamos diante hoje de um novo material. O nosso próximo contrato, você já deve conhecer muita gente que tem essa atividade. É uma atividade rentável e uma atividade que tem bônus e ônus, como quase todos os contratos, para ambas as partes. Deixa eu mostrar a vocês do que estamos falando. Estamos falando do contrato de representação mercantil, regido pela Lei 4886 de 65. Essa lei ela sofre alterações posteriores ao longo do tempo, mas é a lei que rege o contrato mercantil, é a lei que rege esse contrato mercantil. Gente, digamos assim, deixa eu fazer o seguinte, não, vou escrever aqui mesmo. É já para a gente ir analisando o conceito. De cada um é isso que a gente vai ver, tá? De cada contrato a gente vai ver o conceito, alguma peculiaridade, alguma divergência, posição do STJ, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu, Renata, tenho uma atividade de empresa. Sempre eu coloco esse mesmo exemplo, meninas, deve ser alguma coisa no subconsciente. Então, eu tenho uma loja de sapatos. E aí, eu tenho essa loja de sapatos em Recife. Essa loja está fazendo muito sucesso, sou empresária individual aqui, eu tenho uma sociedade empresária, é indiferente. E eu penso assim, gente, essa loja está fazendo tanto sucesso em Recife, então eu quero realmente divulgar a minha marca. Eu quero ir para o interior de Pernambuco, eu quero ir para outras cidades do Brasil, ok. Mas quando eu coloco isso na ponta do lápis, isso vai me custar, né? Isso vai me custar bastante. Imagina se eu tiver que abrir lojas por todos os lugares que eu quero propagar minha marca. O custo disso e tudo mais, o custo trabalhista, o custo de instalação de água, de energia e tudo mais. Então, uma maneira muito interessante de você divulgar uma marca é através da representação comercial, é através do representante comercial. Imagina o seguinte, deixa eu criar aqui um personagem imaginário. Eu tenho uma amiga que já trabalha com isso, que já divulga marcas por aí afora, pessoa desenrolada, sabe? Isso aqui era um M, era Camila, no final das contas. Bom, e aí eu digo, Camila, vamos fazer um contrato aqui de representação comercial. Você quer ser representante de minha marca? Camila diz, está certo, Renata, eu topo. Na hora. Vamos ver como é que se dá esse contrato. Exerce representação comercial autônoma. Essa já é a primeira especificidade dele. Deixa eu até marcar para você, para que fique muito claro. Gente, o representante comercial propriamente dito, tá certo? No caso aí de Camila e tudo mais, ela tem uma atividade autônoma. Tanto que eu não vou fixar o horário que ela vai fazer, né, que dia e tudo mais, ela tem atividade autônoma. Dessa maneira, não há relação empregatícia entre a gente, não há vínculo trabalhista. Mas vamos por partes. Por vezes, essa é uma forma de você burlar o direito do trabalho. Por vezes, você tem lá um contrato de representação comercial, quando na verdade você vê não é nada de representação comercial. O representante ele é sim empregado, mas está se burlando. Assim como também existe em cooperativa, entre outros momentos. Mas para efeito de prova, o representante comercial tratado pela Lei 488665, ele é autônomo. Uma outra coisa importante, gente. Cada empresa chama seus funcionários do jeito que quiser. Por que eu estou falando disso? Toda vez que eu estou dando esse assunto na faculdade, aí alguém levanta a mão. Eu já digo, mas às vezes não dá tempo nem de eu dizer, alguém já levanta a mão. Ô, professora, eu sou representante, eu tenho carteira assinada, eu sou seletista, ok. Cada empresa denomina seu funcionário como quer. Mas esse aqui, que está tratado por a gente, que está tratado por essa lei, é representante comercial que o legislador criou, sem vínculo trabalhista. Por exemplo, digamos, aqui no SERES eu posso ter um nome de professora adjunta de Direito Empresarial.
Na Universidade Federal de Pernambuco, eu só tenho o nome professora adjunta se eu concluir o doutorado, tá? Se eu fizer um concurso, eu concluir o doutorado. Então, cada um, gente, hoje em dia, nas organizações se fala muito em colaborador, né? Dando muito mais a noção de que você está colaborando para aquilo dali do que efetivamente você é só empregado. Muitas vezes se fala em associado, né? Que eu acho engraçado o associado. Associado fulano de tal, compareça ao caixa, porque na verdade não é uma associação, mas enfim. Tá certo? A representação comercial, ela é autônoma. Vamos adiante. Inclusive, isso vem corroborado aqui embaixo, ó, sem relação de emprego, tá? Não há relação de emprego. Vamos adiante aqui. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Pessoa jurídica ou pessoa física? Aqui eu vou pontuar como 2, para a gente discutir. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu tenho que exercer atividade de empresa necessariamente. Eu, Renata, enquanto a minha marca, enquanto representada, tem que exercer atividade de empresa. Tivemos, por causa disso daqui, dessa expressãozinha, pessoa física ou jurídica, sempre houve, gente, bastante discussão se o representante precisava exercer atividade de empresa. Hoje em dia, essa discussão é completamente superada, inclusive eu não vou nem voltar a ela. Você leve para a sua prova que, nesse contrato, ambas as partes precisam ter atividade de empresa. Na verdade, a discussão que a gente tinha era porque o empresário individual, aquele de responsabilidade ilimitada, que teoricamente existe até hoje, nunca na vida se decidiu sobre sua natureza jurídica. O Eireli, ele é pessoa jurídica. Ele está no rol das pessoas jurídicas do Código Civil. Mas o que tem responsabilidade ilimitada nunca esteve em nenhum rol. Então, ele tem aquela personalidade que a gente chama de sui generis. Quando a gente não sabe como enquadrar uma coisa em direito, é sui generis. Daí porque essa expressão, pessoa jurídica ou pessoa física, mas para a gente, ambas as partes precisam ter atividade de empresa. Tá certo? Vamos adiante. O representante, ele atua, só com nossa canetinha, em caráter não eventual. Quer dizer, gente, a relação não é uma relação episódica, não é uma relação assim uma vez na vida. Não que você tenha que ter um contrato por prazo determinado ou indeterminado, ambas as coisas podem acontecer aqui, mas é uma relação que realmente se prolonga aí no tempo. Aliás, eu diria a você que essa é uma das características dos contratos mercantis como um todo. O que mais que Amanda vai poder fazer? Amanda, ela vai desenvolver as atividades por conta de uma ou mais pessoas. Ela vai desenvolver. Pode ser, gente, que no nosso contrato fique determinado, aí depende da autonomia da vontade das partes, pacta sunt servanda e tudo mais. Pode ser que no nosso contrato fique determinado que a Amanda é representante exclusiva da minha marca, como também pode ficar convencionado que na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, só a Amanda é minha representante, mas também, se o contrato assim permitir, ela pode sim representar outras marcas, desde que não sejam, por óbvio, concorrentes à minha, mas isso é possível fazer. Essa parte aqui de baixo, do restinho, deixa eu só pegar outra cor de caneta aqui, ela traz quais são as atividades. O que é que o representante efetivamente ele faz? Ele vai mediar a realização de negócios, tirando propostas, pedidos, para transmiti-los ao representado, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Quer dizer, a lei deixa as partes bem livres, nos contratos empresariais em geral. As partes podem estabelecer esse sentido de como vai ser o contrato. Amanda, ela vai simplesmente lá para o interior e mostrar meu produto, o catálogo, né, uma amostra grátis, uma coisa assim. Ou a Amanda realmente vai tirar pedidos para me entregar e ela própria vai fazer entrega da mercadoria? Depende do convencionado. O salário, a remuneração, melhor dizendo, do representante comercial, constitui-se através do que chamamos de comissão, tá? Ele tem direito à comissão. Gente, a gente teve, há muito pouco tempo,
uma decisão que eu diria a vocês bastante estranha do TST. Vou colocar aqui e vou comentar, mas deixa eu só falar com vocês algo antes. Essa decisão ela é muito recente. Eu estou colocando aqui para vocês bem fresquinho, como eu disse, de contratos a gente vai ver isso. Conceito, como funciona, exemplo, o que é controvertido em termos de prova e tudo mais. Achei bem estranha essa decisão. O pouco que a gente tem depois dela é crítica, são críticas pesadas, porque o TST, na minha opinião e na opinião, né, de grande parte dos doutrinadores e tudo mais, ele invadiu aí uma esfera que realmente não era a sua. Mas vamos ver, deixa eu ler aqui para vocês que fica melhor. Vejam. De acordo com o STJ, ficava estabelecido, já estava estabelecido há muito tempo que compete à Justiça Comum processar e julgar a ação de cobrança de comissão proposta por representante comercial, mesmo após a edição da emenda constitucional 45. Veja, então compete à Justiça Comum. No que para mim está muito claro, no que para mim, para toda a doutrina está muito claro. Se não é relação de trabalho, isso aqui vai ser julgado pela Justiça Comum. Há pouco tempo o STJ, aproveitando aqui, a coisa das startups e tudo mais, né? Há pouco tempo o STJ, gente, não sei se vocês acompanharam, decidiu em relação ao Uber, né? A mesma coisa, que no caso de indenização, que o motorista, né, sei lá, por dano moral, material, ele tenha pleiteado, tal competência também é da Justiça Comum, porque não há lei relação trabalhista, né? Do Uber com o motorista, do Uber com a empresa. Realmente a gente tem muito o que modificar no direito empresarial, a gente tem muito o que refletir. Surgem empresas com a condição que a gente nunca poderia esperar. Não sei se vocês já pararam para se deparar, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas hoje em dia a Uber é a maior frota, é a empresa de maior frota do mundo, né? A empresa de maior locomoção do mundo e que não tem um carro. Né? Dentro dela, a pessoa jurídica em si, ela não tem o carro. Né? E, no entanto, ela passou a maior frota do mundo. Vejam a que ponto chegamos. Né? E a legislação referente a essas startups, isso aí a gente está tateando, porque efetivamente a gente não tem. Então, a gente utiliza de maneira subsidiária o Código Civil, e aí o STJ também decidiu que nessas relações cabe a justiça comum. Gente, o direito empresarial como um todo, acho que daqui a um tempo a gente tem que repensá-lo, sabe? Algumas coisas que a gente não estuda ainda, né? Como criptomoeda, como startups e tudo mais. Mas é porque os próprios programas de concurso, de OAB e tudo mais ainda não pedem. Mas aí um novo direito empresarial que a gente tem para o futuro, mas no outro sentido, no outro momento a gente fala disso. O que foi que o TST decidiu? Ele decidiu que cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação de cobrança movida por representante comercial contra a empresa representada. Veja, então a gente vai ter, né, aqui, né, a gente tem que esperar ver o que acontece nesse conflito de competência, porque o STJ disse que cabe à Justiça Comum, o TST disse que cabe à Justiça do Trabalho. A gente não concorda quando eu falo eu, e como eu disse a você, aí grande parte da doutrina e tudo mais, do pouco tempo que temos, com essa decisão do TST, porque não há propriamente uma relação trabalhista. Mas vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Aí você vai dizer, professora, e para minha prova? Para a sua prova, você veja, qual é a coisa mais atual que a gente tem? É a decisão do TST. Mas ela é tão atual, tão nova, que a gente tem que ver como é que isso vai ser processado daqui para frente, tá? Então, quando sair teu edital e tudo mais, porque a gente está realmente, por enquanto, ainda sem ter a resposta, porque o TST aí ele está tratando de uma coisa que não era, a princípio, de sua competência. Certo, gente? Bom, aqui a gente vai dar, como eu disse, né, a gente vai falar dos contratos. Cada slide que a gente vira aqui, basicamente, é um contrato diferente. E agora a gente vai tratar de um contrato bem empresarial. Um contrato que está ao nosso redor o tempo inteiro. Se você mora aí nas grandes cidades, numa rua bem movimentada, de uma capital desse país afora, não necessariamente de uma capital, mas de qualquer cidade que tem um shopping, que tem um comércio assim realmente bastante forte, você lida o tempo todo, deixa eu colocar o nome para vocês, né, já irem lendo. Você está se deparando o tempo todo com um contrato de franchising ou contrato de franquia. Gente, qual é a ideia do contrato de franquia? A ideia é, eu crio uma determinada marca, né? Como, por exemplo, o nosso curso, daqui, o SERES. Então, você cria aquela determinada marca, você entra no mercado, não é fácil fortalecer uma marca no mercado, é muito fácil destruí-la.
principalmente hoje em dia em termos de redes sociais. Mas você cria, você passa a ter uma marca confiável, você foi lá, você deu sua cara a tapa, o franqueador, a gente vai falar tecnicamente, é só para a gente ir se inserindo. O franqueador, ele foi lá, deu sua cara a tapa, investiu em publicidade, viu o que dava certo, viu o que não dava certo, achou qual era seu consumidor-alvo, ele fez tudinho, o franqueador. Aí eu agora quero adquirir uma loja daquela franquia, eu quero ser franqueado, ok. Eu vou ter que pagar por esse know-how daquilo que o franqueador já investiu antes de mim. É muito bom. Ah, mas a franquia ela custa caro e tudo mais. Ok, então começa a tua própria marca do zero, vê se é fácil, né, empreender nesse país. O Sebrae, ele mostra que um tempo, gente, assim, bem fatal para as empresas, normalmente são os primeiros 2 anos. Passar de 2 anos numa empresa aqui no país não é fácil, e depois dos primeiros 5. Se depois disso realmente ela engrenar, é porque realmente ela deve ter sucesso, mas não é fácil. Então vamos ver, tecnicamente falando, do que se trata o contrato de franquia. Também temos uma lei que rege a matéria, que é a Lei 8955 de 94. É uma lei muito curtinha, porque essa lei, ela deixa mesmo assim, apesar de ter poucos artigos, ela tem até vários incisos, alíneas, mas ela deixa mesmo o contrato em aberto entre as partes, pela autonomia da vontade, para elas fazerem um contrato como quiserem. É um contrato que necessariamente tem que ser feito pela forma escrita, tá? A gente sabe que normalmente os contratos não têm forma pré-determinada em lei, e é um contrato que necessariamente precisa ser feito pela forma escrita. Vamos ler aqui? Esse artigo 2º, ele conceitua o que é franquia, um dos artigos, né, o 2º artigo da lei, e já traz no seu bojo, assim, gente, muita informação sobre o que seja o contrato de franquia. Vou utilizar aqui com você um exemplo da franquia, do exemplo de franquia que mais deu certo no mundo afora. Qual é? Tenho certeza que você sabe. É a franquia da McDonald's. Não foi nem a primeira que surgiu, mas foi a primeira que, assim, explodiu a ponto de você ter inúmeras unidades. Se você quiser, hoje em dia, se você ficar interessado, cerca de 2 milhões é o valor inicial para você adquirir uma franquia da McDonald's. Então, vamos lá para a gente entender a partir desse exemplo. Franquia empresarial é o sistema. Então, está aqui. Vou parar por aqui e vamos analisar. Imagina o seguinte. Você tem aqui uma loja na McDonald's. Claro que eu estou falando aqui do nome de fantasia, né, gente? E eu, Renata, eu estou interessada em ter uma franquia aqui em Recife. Já temos várias. A McDonald's, ela trabalha com 2 sistemas. Ela trabalha com lojas da rede própria e lojas de franquias. Eu estou interessada. Franquia empresarial é o sistema. E é empresarial. O que é que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, eu estou diante de um contrato tipicamente empresarial. Dessa maneira, Renata tem que desenvolver atividade de empresa, devidamente registrada na junta comercial, toda regularzinha, como manda o figurino. E, claro, o franqueador também tem que desenvolver atividade de empresa. Gente, sempre quando dissermos aqui, para não ficar muito repetitivo no vídeo de vocês, desenvolver atividade de empresa, entendam, empresário individual, sociedade empresária. Essa expressão, franquia empresarial é o sistema, a doutrina critica muito essa expressão, é o sistema. Porque se diz que isso daqui foi um erro de tradução, né? A franquia, ela tem sua fonte de inspiração principal no direito norte-americano, e que, na verdade, quando foi se traduzir, se colocou sistema, mas, na verdade, franquia é um contrato. Franquia, tipicamente, é um contrato. Eu fico, né, durante as nossas aulas, eu não me lembro se eu fiz isso com vocês nas outras anteriores, mas e aí tem gente que gosta e tal, de completar, tem gente que fica me pedindo pelo Instagram, mas podem pedir, fiquem à vontade, a coisa da filmografia, né? Que sempre quando a gente indica, gente, filmes, claro, não são filmes para mero deleite, mera diversão, né? Não é isso. Mas são filmes que servem para completar a matéria. São outras formas de você aprender, além desse método tradicional. E sempre que a gente fala de franquia, a gente fala de McDonald's e fala do documentário que você tem na Netflix, que é Fome de Poder, que é justamente o surgimento da franquia da McDonald's. Né? O camarada lá, sabe, não fez as coisas muito certas não, mas não vou dar spoiler. Mas, enfim, a despeito do caráter dele, do que foi feito, foi a ideia de franquia que dominou o mundo, tá? Bom, aqui eu tenho as partes franqueador e eu tenho o
franqueado. Bom, gente, esse é um contrato que precisa ser muito fechadinho entre as partes. Ele precisa ser muito bem assessorado por advogado e tudo mais, como todas. Mas esse, sem dúvida, é um dos mais, porque o investimento costuma ser alto. Nesse caso, nessas disposições contratuais, uma das coisas que pode ficar determinada entre as partes é a chamada cláusula de exclusividade. Eu até falava de exclusividade do representante comercial. Muitas vezes, nesses contratos, depende, como eu disse, da convenção entre as partes, pode ficar estipulado que eu tenha exclusividade ali, por exemplo, em Recife. Então, dentro de Recife, só quem pode abrir McDonald's sou eu. Ou exclusividade de bairro, exclusividade de estado, do que quer que seja, de metragem, de quilômetros, tá? A do Boticário, uma das franquias mais numerosas do país, é a do Boticário, né? Para mim, a impressão que eu tenho aqui em Recife é que a exclusividade desse contrato é de uma rua, né? Na outra rua já pode ter, tem um monte. Mas, enfim, né, meninas? Ninguém que olha para a sua penteadeira tem somente um sabonete, um shampoo, um perfume. Ninguém tem um só, então você entende. Tá certo? Então, pode haver entre as partes a chamada exclusividade de zona, essa cláusula de exclusividade, pela exclusividade de zona por parte do franqueado. Essa exclusividade de zona, como eu disse, pode ser em qualquer âmbito, municipal, por metragem, as partes é que vão definir. Como nosso tempo já acabou, daqui a pouco eu volto falando ainda muito mais de franquia.